Pronto, vou dar continuidade, como a Camila falou, falando sobre alguns aspectos relacionados ao projeto, iniciando sobre os tipos de ciclo. Bom, os ciclos mais utilizados para o cultivo de LGA são os reatores em batalhada sequencial. Eles podem ser do tipo convencional ou do tipo de volume constante. O tipo convencional é de volume variável e inclui as fases de enchimento, reação, sedimentação, descarte e repouso. A fase inicial de enchimento pode ser feita de uma vez ou de forma escalonada, pode ser feita sem a agitação, que é a mistura do esgoto afluente com os micro-organismos que já estão no meio, ou com essa agitação de forma anaeróbia, ou até mesmo de forma aerada. O enchimento com a agitação anaeróbia é o mais indicado, pois ele proporciona a seleção de organismos favoráveis à formação de grânulos, como os paus e os gaus, já mencionados pela Camila, e ele também previne o crescimento em excesso de espécies filamentosas que podem promover o bulking. A segunda etapa é a etapa de reação, e ela pode envolver as fases anaeróbia, aeróbia e anóxica. Essas fases são controladas através da utilização de misturadores na fase anaeróbia e anóxica e de difusão de ar na fase aeróbia. Inicialmente foram estudados a combinação da fase anaeróbia com a fase aeróbia, com o objetivo de obter polihidroxialcanoatos, porém observou-se a acumulação de nitrito e nitrato por conta da não ocorrência da desnitrificação, que pode ser um indicativo da competição das bactérias desnitrificantes com os organismos acumuladores de fósforo. Posteriormente foi inserida a fase anóxica, que corrigiu os problemas que eu já mencionei, e também o crescimento de micro-organismos acumuladores de fósforos desnitrificantes pode promover uma redução de 20 a 30% na produção de lodo, e ocorrendo assim grânulos pequenos. Se essa fase anóxica for muito longa, pode ocorrer que esses grânulos podem ser desagregados e ficarem mais filamentosos por conta da baixa pressão de seleção que ocorre na fase anóxica. Então, o ideal é que essa fase anóxica tenha um período curto. A próxima fase é a fase de sedimentação, e ela é marcada pelo desligamento tanto dos misturadores como dos aeradores. Então, ocorre a separação da fase líquida, que é o efluente tratado, e dos grânulos que se depositam no fundo do reator. A próxima etapa é a etapa de descarte, no qual é aberto um dispositivo, que pode ser um stop log ou uma válvula, que no caso dos RBS convencionais, ele já fica no nível onde vai haver a razão de troca volumétrica que eu desejo. E a próxima fase acontece em alguns casos, que é a fase de repouso, é uma fase de transição, onde eu posso fazer um descarte de lodo excedente ou ajuste do tempo do ciclo. Aqui é só para demonstrar um pouco melhor como há variação desses volumes dentro do tanque. O volume total ele é formado pela soma do volume variável e o volume estacionário, que por sua vez é a soma do volume de lodo com o volume de segurança. Esse volume de segurança ele tem o objetivo de prevenir o arraste dos grânulos na fase do descarte. O próximo reator em batalhada sequencial que é utilizado é o reator de volume constante. A diferença principal desse reator para o reator de volume variável é que a fase de enchimento e de descarte ocorrem simultaneamente. Então, o afluente, que é o esgoto bruto, ele entra pela parte do fundo do reator e é descartado pela parte superior, através de calhas ou vertedouros. Essa fase é necessária que haja o controle dessa velocidade de ascensão, porque se essa velocidade for muito alta, pode ocorrer o arraste dos grânulos que estão sedimentados no fundo do reator e a perda da biomassa através do descarte. As outras etapas de reação e sedimentação são feitas de forma semelhante. Bom, os reatores que eu já mencionei são feitos de forma intermitente ou embatelada. E no caso dos demais tratamentos, normalmente são feitos em fluxo contínuo, porque o fluxo contínuo apresenta algumas vantagens, como a facilidade de operação, por conta de não ter a necessidade de controle contínuo em cada etapa,
o modo de fluxo, que não necessita normalmente de tanque de armazenamento ou tanques de equalização, reduzindo a área ocupada, e a infraestrutura existente. Se for haver a mudança de uma ET para uma ET de LGA, no caso do fluxo contínuo, seria mais fácil do que a instalação de um reator em batalhada sequencial. Porém, essas unidades em fluxo contínuo ainda enfrentam alguns desafios e não conseguiram atingir a formação do LGA da mesma forma que o RBS conseguiu. Muito por conta do tempo de sedimentação, que o tempo de sedimentação precisa ser curto para a seleção daqueles grânulos que têm a sedimentação melhor, e também esse tempo de sedimentação, no caso do RBS, ele é feito de forma totalmente estacionária, e no caso do fluxo contínuo, tem uma mínima agitação formada justamente pelo fluxo. A seleção dos grânulos, que também é em relação a essa pressão de seleção, e a alternância de condições que não é bem adquirida no caso de fluxo contínuo, por exemplo, em relação aos períodos de feast-famine, como a Camila já mencionou, ou então a alternância de condições anaeróbias, aeróbias e anóxicas. Bom, aqui alguns exemplos de tentativas na literatura de obter uma ET de fluxo contínuo com a formação do LGA. O primeiro é um reator com ar dissolvido, seguido por uma câmara de sedimentação e um bioreator de membrana. Nesse caso, a câmara de sedimentação conseguiu promover uma pressão de seleção positiva à seleção de grânulos aeróbios, e esse grânulo voltava naturalmente ao reator com ar dissolvido por conta de ser um sistema interligado. Porém, na câmara do bioreator de membrana, toda a biomassa foi retida, então essa pressão de seleção não ocorreu lá, ocorrendo a mistura do grânulo aeróbio com outros tipos de biomassa, como a floculenta. Já os próximos sistemas também buscaram essa granulação, porém, o segundo e o terceiro, que são os lodos ativados de mistura completa, que conseguiram atingir um tempo de sedimentação de 2 horas, que é relativamente curto e comparável ao LGA, e o bioreator de membrana com recirculação interna, eles obtiveram grânulos, porém com características diferentes. Na verdade, eles eram formados pela aglomeração de bactérias filamentosas. Agora eu vou falar sobre alguns parâmetros importantes serem levados em consideração na fase de projeto. Bom, o primeiro deles é a razão de troca volumétrica, a gente já comentou um pouco. Ele é caracterizado pela divisão entre o volume de enchimento e o volume total do reator. Normalmente são utilizados valores entre 40% a 60%. Os valores maiores normalmente favorecem a maior geração de EPS e um acúmulo de cálcio, porque os íons de cálcio têm afinidade com EPS e favorecem tanto o tamanho quanto a estabilidade e sedimentabilidade dos grânulos. Essa razão de troca volumétrica também pode ser um fator utilizado para variação na operação da ET em função da DQO. Maiores razões de troca volumétrica proporcionam maiores entradas de carga orgânica. Aqui ao lado nós podemos ver o esquema de um reator com essa coluna. Essa coluna acima da saída é justamente o volume que irá ser trocado. Então, se você pegar a altura desse volume e o tempo de sedimentação, você pode calcular justamente a velocidade de sedimentação dos grânulos que eu quero selecionar no meu reator. O próximo parâmetro é o tempo de detenção hidráulica. No caso dos RBS, ele é justamente o tempo do ciclo, ou o tempo entre o tempo de enchimento e o tempo de descarte. Normalmente são utilizados valores entre 4 a 12 horas. Menores tempos de detenção hidráulica também levam a menores tempos de retenção celular ou a idade do lodo, sendo que se ele for muito curto, ele não vai ser favorável à retenção de bactérias de crescimento lento, como as nitrificantes. O próximo parâmetro é a relação alimento-micro-organismos. É uma relação que influencia diretamente na quantidade de EPS gerado,
na estabilidade do grânulo, no tempo de formação, na diversidade microbiana, na eficiência de remoção de poluentes, e normalmente são utilizados valores de 0,3 a 0,8 gramas de DQO por grama de sólidos suspensos voláteis por dia, que é o mesmo valor aplicado em lodos ativados, porém, nesse caso, são encontrados resultados ótimos na faixa de 0,4 a 0,5. E o controle da razão alimento microorganismo é realizado através da taxa de carga orgânica e da concentração de sólidos suspensos voláteis. Uma relação alimento microorganismo muito pequena pode levar a uma menor produção de EPS, enquanto que uma relação alimento microorganismo muito alta pode favorecer o crescimento de microorganismos de crescimento rápido com as bactérias filamentosas. Bom, outro parâmetro é a idade do lodo. Os reatores de batelada sequencial, eles têm uma capacidade muito boa de retenção de biomassa, e esse parâmetro indica a quantidade de biomassa retida no reator. Esse parâmetro também não está diretamente relacionado com a formação do grânulo, mas está relacionado com a sua estabilidade e também a carga orgânica que pode ser aplicada naquele reator. A idade do lodo, juntamente com o tempo do ciclo, ela vai influenciar na formação de subprodutos, porque como a Camila explicou, o ciclo, se ele não for completado naquele tempo, vão haver diferentes subprodutos naquele meio. Então, normalmente são utilizados valores em torno de 10 dias. Valores maiores que esses podem levar à deterioração dos grânulos justamente por conta da baixa pressão de seleção. Bom, a configuração do reator, a Camila também já falou um pouco. Os ideais são os reatores de coluna, ou seja, que tenham elevada relação altura-diâmetro, ou se não forem dessa forma, eles precisam ser perfeitamente agitados, sendo que perfeitamente agitados, normalmente eles possuem fluxo disperso, com colisões aleatórias, promovendo muitas tensões de cisalhamento, podendo romper os grânulos. Já aqueles com elevada relação altura-diâmetro, normalmente são encontrados em escala de bancada e em escala piloto, com a relação altura-diâmetro em torno de 6 a 12, com a quantidade adequada de atritos hidráulicos, elevada turbulência e um fluxo circular. Já em escala real, normalmente não se encontra esses reatores com alta relação de altura-diâmetro por questões práticas. Como exemplo, eu coloquei aqui a estação de tratamento de Epe, na Holanda, que foi a primeira a ser instalada, como a Camila comentou, que é feita em 2 reatores de forma paralela, com altura de 7,5 metros, um diâmetro de 41 metros. Se nós formos ver, tem uma relação de altura-diâmetro de 0,18. Bom, nessa estação também existem diversos dispositivos para monitoramento, e um deles que eu gostaria de ressaltar são amostradores automáticos que são instalados a 0,5 metros da altura da lâmina d'água, que fazem coletas de amostras para análises de amônia e fosfato, e são utilizados esses valores para os ajustes no tempo do ciclo. Por fim, eu gostaria de ressaltar aqui a importância do tratamento preliminar antes do tratamento baseado no LGA, principalmente por conta da remoção de sólidos grosseiros e areia, que prejudicaria o sistema, que é normalmente formado por bombas, por válvulas, e também o acúmulo desses materiais poderia reduzir o volume do reator. Outra função importante é a remoção de óleos e gordura, porque a aglomeração desses materiais com os grânulos poderia causar a flotação dos grânulos, causando a perda da biomassa durante o descarte, e também outro importante fator é o tanque de equalização, que é como eu vou conseguir fazer o controle da minha entrada do esgoto apenas nos momentos do enchimento do reator.